Por que a prefeitura tem tanto dinheiro e faz pouco? Não faz pouco, faz muito. Esse ano serão 16 bilhões de investimento. Ano passado foram 14 bilhões de investimento. Ano retrasado, 8,5 bi. Carol, 8,5 bi, 14 bi, 16 bi. Para a gente saber se é muito ou se é pouco, vamos fazer um comparativo. Qual foi o maior investimento que São Paulo já teve fora esses anos? 2020, 4,1 bi. Nós quadruplicamos a capacidade de investimento. Mas para onde está indo esse dinheiro que a população não está vendo? O maior programa de recap da história da cidade. As ações de combate à enchente. São Paulo hoje, mesmo com a questão de mudança climática, tem um resultado muito melhor. Ainda tem muita coisa para fazer, mas a gente avançou muito na questão de enchentes. Mas enchente, por exemplo, a crítica que se faz é que houve a concretagem dos córregos, mas as obras de drenagem não foram feitas. São 4 obras de drenagem, se não me engano, prefeito. Não, nós fizemos, Raquel, 7,6 bilhões de investimento em obras de drenagem, contenção de encostas, canalização de córregos, microdrenagem. 7,6 bilhões. Se você somar os últimos 18 anos, não dá o que a gente investiu em drenagem, microdrenagem, em canalização de córrego, contenção de encostas. Mas por que o senhor desistiu dos piscinões? Desculpa perguntar. Não desisti. Tanto é que a gente, nesse período de chuva aqui em São Paulo, o período de chuva maior entre janeiro e março, não tivemos nenhum óbito. Isso é o que me alegra. Né? Um prefeito que cuidou para que as pessoas pudessem ter segurança. A gente não teve óbito, diferente do que acontecia antigamente. Eu queria falar, por exemplo, são tantas e tantas obras, pegar um caso assim para as pessoas poderem entender. Viela da Morte, Sapopemba. Um morro onde as pessoas construíram as casas, chovia, desbarrancava, por isso chama Viela da Morte. A gente fez toda aquela contenção. E isso foi feito em várias áreas da cidade. 7,6 bilhões nessas obras. Hoje a cidade, ela tem uma situação de que ainda existe ponto de alagamento, mas o retorno é mais rápido. Eu tinha um local que demorava 1 hora, 2 horas para a cidade voltar. Hoje são minutos. Teve tantos outros locais no mapa de alagamento da cidade que hoje não tem mais alagamentos. Vários locais de enchente que hoje não tem mais. E a gente está continuando a fazer. Piscinões, por exemplo, Perus. Estou fazendo lá 130 milhões de investimentos em 3 piscinões em Perus, que em 2019 o Bruno teve que ir para lá porque uma pessoa foi carregada e morreu lá na enchente. A gente está fazendo o alteamento das pontes, os piscinões vai resolver, não vai ter mais alagamento em Perus. Capão Redondo, 170 milhões de investimento no piscinão do Capão Redondo. A gente vai resolver aquele problema. Ali chovia, os carros eram arrastados e iam para dentro do rio. Né? Já morreu gente. Mas por que o senhor resolveu relicitar tudo isso? Não vai demorar mais agora? A questão da relicitação, você pega, por exemplo, a Avenida Santo Amaro, pegar um caso. Foi assinado em 2016, assinou aquele contrato e não andou, ficou parado. A gente, toda vez que a gente pega uma licitação, a gente faz uma análise técnica. Se aquela licitação compensa corrigir o valor e tocar ela, se ela fica mais barata. Se a gente vê que se licitar de novo vai ficar mais barato, a gente licita de novo. E a questão dos piscinões muito foi disso. Tinha erro. Você pega o piscinão aqui, perto do Tribunal de Contas. Estava previsto para colocar o piscinão no estacionamento do Tribunal de Contas. Aí vieram com um valor absurdo. Não compensava, é melhor licitar de novo. Então, a gente sempre opta por uma análise técnica com relação à questão do interesse público, do valor e da questão técnica. Já está falando de bilhões em investimentos, mas vamos falar do cuidado com o dinheiro público. De 2021 a 2023, o senhor contratou 4,9 bilhões de reais em contratos emergenciais. Contratos emergenciais são aqueles feitos sem licitação. Juntos, Kassab, Dória e Bruno Covas gastaram 950 milhões de reais. Um levantamento feito pelo UOL mostrou que de 307 contratos, 223 têm indícios de combinação de preços. Indício de combinação de preços, a empresa não se qualificou, poucas empresas se apresentaram. Combinação de preços, se confirmado, é crime. Como é que você explica isso? Crime por parte de quem? Da empresa. Mas a gestão não tem que fiscalizar isso? Lógico que está fiscalizando. Por isso que a grande contribuição que o UOL deu na sua matéria... emergenciais, mas a prefeitura contratando uma empresa criminosa. E a quantidade a prefeitura tem que fiscalizar essa contratação. E ela fez muitos contratos emergenciais sem licitação, o que afrouxa as regras e permite esse tipo. Dá mais chance para esse tipo de contratação. Primeiro que não afrouxa a regra. As regras são bem postas, estipuladas em lei com relação à questão das emergências. Quanto custa uma vida? Dá para a gente falar? Não dá para falar.
quanto custa uma vida. Eu acabei de comentar aqui... Mas não são todos os contratos emergenciais que a gente está falando sobre vidas, prefeito. São 90%. São 90%. Mas por Raquel. que as outras gestões não faziam emergencial? não Então, são as outras todos. gestões não ligavam para a vida? É isso que o senhor está dizendo? Não estou dizendo que as outras gestões não ligavam para a vida. Eu estou dizendo o seguinte, que a gente vive um momento de mudança climática e a gente conseguiu ajustar o caixa da prefeitura. O Bruno começou um trabalho, eu dei continuidade. A cidade de São Paulo hoje tem capacidade de investimento. A FIT, que é a agência internacional que classifica os países, estados e municípios da sua saúde financeira, nos deu a classificação de AAA. Alto grau de investimento, baixo de endividamento. A gente ajustou o caixa da prefeitura com uma série de ações. Não sei se vou ter tempo de falar aqui, seria bacana se eu pudesse falar. Agora, como é que funciona a obra de emergência? Não é o prefeito, não é o secretário que determina. São os engenheiros da Prefeitura de São Paulo, a Defesa Civil, que ao serem chamados vão até lá e fazem um laudo dizendo, aqui tem um risco. Tem uma casa aqui que ela vai cair, pode morrer gente. Vai esperar acontecer para eu ser criminalizado por omissão? Não. Não. Ah, tem uma situação aqui que uma parte da rua despencou e não tem como passar carro. Então tem que fazer, não dá para esperar ali uma obra ser licitada, a gente sabe o quanto demora. A gente acabou de falar aqui de coisa. Você falou de BRT. BRT Radial Leste, eu já assinei o contrato. Ficou 1 ano parado no Tribunal de Contas. O BRT Aricanduva, permanente? o BRT O senhor vai Aricanduva, ficar fazendo obra emergencial, cada emergência que aparecer. A cidade não tem que ter um plano para lidar Lógico. com esse tipo de emergência climática? lógico, por isso que a gente está fazendo. Prefeito, mas a gente está Por isso que a gente está fazendo. Você quer ver um exemplo concreto, Prefeito, prático? mas deixa eu só insistir. Os viadutos, 1,6 bilhões, obra preventiva, para a gente poder recuperar a questão estrutural e funcional dos viadutos. Porque lembra 2019 ou 2020, o T5 ali na Marginal, que colapsou? A gente está fazendo hoje um trabalho Prefeito, preventivo. Mas eu estou entendendo a necessidade que você está explicando, mas deixa eu insistir nesse ponto. De 307 contratos, 223 têm indícios de conluio. O que a prefeitura está fazendo para evitar que tenha corrupção dentro da sua gestão? Essa questão eu pedi na hora, no mesmo momento, para a controladoria abrir um procedimento de investigação, né? E se houver o conluio entre as empresas, porque é bom a gente separar, né, Raquel? O que a matéria do UOL, uma boa matéria feita, dizendo o seguinte, que as empresas talvez teriam combinado o preço. Então vai ser apurado e, se for comprovado, a prefeitura vai ingressar com ação contra as empresas. Isso não é da prefeitura de São Paulo. O que tem da prefeitura de São Paulo é atender a comunidade, atender a população, principalmente da periferia. Principalmente, eram vários e vários córregos com barracos caindo dentro do córrego, que a gente fez a contenção, que a gente diminuiu. Eu estou te dando um dado muito importante. Nas chuvas desse ano, mesmo com a mudança climática, que quer dizer o seguinte, volume maior de água, tempo menor, espaço menor, risco maior, a gente não teve nenhum óbito. Eu fico muito feliz de ser um prefeito que consegui chegar num ponto onde as obras que eu fiz, eu só vi vidas. Agora, vidas. prefeito, falando de